Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Tomem seus lugares. Glória a Deus pela vida da equipe de louvor, por esses louvores que foram ministrados aqui nesta noite. Aleluias. Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite? Amém? O nosso coração transborda de alegria de ver vocês aqui. Vocês não conseguem imaginar a ansiedade que nós ficamos quando vai aproximando do encontro. E a nossa expectativa, Senhor, quem é que vem? Quem é que vai chegar? Quem é que vai romper em fé neste dia frio, úmido, com chuva? Mas vocês vieram, olha que bom. Deus tem um projeto todo especial em nossas vidas e tem um presente especial para você nesta noite. Amém? Você crê nisso? Você está aqui porque Deus primeiro tem um projeto na tua vida. Ele tem um plano especial para você e o Espírito Santo separou esta noite para que você estivesse aqui. E em segundo lugar, porque você honra teu casamento e entendeu que é um ambiente onde deve ser plantado, regado, cuidado com carinho, com amor, para que teu casamento possa florescer todos os dias. E por mais que a gente saiba e a gente entende como funciona um casamento, e por mais que a gente tenha conhecimento de como funciona a rotina do casamento todos os dias, a gente sempre tem a oportunidade de conhecer um pouco mais, de aprender um pouco mais de Deus. E Deus vai falar conosco nesta noite mais uma vez por meio da sua palavra. Amém? Amém? Amém. Aleluias. Então, antes de nós entrarmos na palavra aqui, eu quero convidar o nosso pastor para que venha fazer a oração inicial. Aqui, pastor, para pegar na filmagem, pastor. Da última vez ele fez oração lá embaixo e quase não apareceu ele na filmagem. Aleluia. Pai, te damos toda a honra e toda a glória. É bom estarmos aqui mais uma vez nessa noite, tendo o nosso, depois do esquenta, tendo o nosso primeiro encontro aqui. Eu sei que muitas coisas o Senhor vai falar aos nossos corações. Muitas coisas ouviremos para a edificação do nosso casamento, restauração. Eu sei que o Senhor tem palavras poderosas, ó Deus, para mudar toda e qualquer situação em relação ao matrimônio, em relação ao casamento, Pai. Em relação ao casal. E o Teu Espírito Santo continue trabalhando nos corações de cada um. E que no próximo mês possamos estar aqui em maior número. Porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. O Senhor sabe onde está o problema no relacionamento de cada casal. E eu sei que cada vez que o Senhor nos permite, ó Deus, estar nesse lugar, algo o Senhor tem para ministrar em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos por esse momento e vamos passar aqui na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, às vezes nós perdemos a oportunidade, num encontro como este, de estar aqui, de ouvir da palavra de Deus. A gente tem aí uma semana inteira para marcar compromissos e um monte de coisa, e todo mundo aqui já sabe que nosso encontro acontece sempre no terceiro domingo do mês. E às vezes as pessoas marcam encontros, compromissos, outras coisas, neste domingo. E aí fica um questionamento, a gente se questiona quanto a isso. E não é porque a gente está à frente do encontro de casais, não. A gente se questiona porque a gente fica pensando, Senhor, será que estão entendendo verdadeiramente? Será que eles estão entendendo o privilégio que têm de estar aqui reunidos em comunhão, em comunidade, para aprender da palavra de Deus, para colher um fruto novo no meio do casamento e entender a importância deste casamento? A gente tem dito aqui muitas e muitas vezes, e vocês são testemunhas vivas do que já aconteceu aqui, porque nós trouxemos pessoas para testemunhar. Quantos casamentos se acabam por coisas bobas? Acabam e as pessoas dizem, mas quem é o culpado por acabar o casamento, o relacionamento? Os dois são culpados, porque faltou colocar o casamento como prioridade nas vidas, dentro da família. Aqui a gente aprende sobre a educação dos filhos, a gente aprende sobre relacionamento, a gente aprende sobre intimidade, coisas que não são pregadas aí fora, não são ministradas aí fora. No meu coração e no coração da Val, tem um desejo de fazer aqui um encontro com estes casais, mas um encontro
mais individual ainda, mais particular ainda, para falar sobre temas que a gente não prega e não ministra aqui em cima dos púlpitos, para falar sobre intimidade do casal, coisas que fazem com que os casais muitas vezes se afastem, pela falta de confiança, de falar um com o outro, falta fidelidade muitas vezes, falta camaradagem dentro do casamento, falta sinceridade entre o casal, e a gente vai apanhando e cai e levanta, e apanha e cai e levanta, e muitas vezes alguns abrem mão do relacionamento, do casamento, não estão dispostos mais a caminhar juntos, se torna uma briga um contra o outro, porque deixaram Cristo longe do relacionamento. O relacionamento fica aquele vácuo, aquele buraco, aquele vazio, e não entendem por que estão vivendo um vazio, por que o casamento caiu na rotina. E aí a gente para um pouquinho e a gente pensa, não é uma noite que nós criamos aqui, a preparação não aconteceu, não começou a acontecer hoje de manhã, ou aqui quando a gente esteve convidando as pessoas na porta, é um mês inteiro pensando, orando, buscando, preparando detalhes, e que às vezes as pessoas não conseguem perceber, mas é feito com muito carinho, com muita entrega. Nós aprendemos sobre isso aqui, e que palavra poderosa nós ouvimos hoje de manhã. Entrega. Deus tem falado conosco. Quem esteve aqui hoje de manhã, ou quem não pôde vir e já viu pelo YouTube, foi impactado, eu tenho certeza, com a palavra de Deus. E nós temos dupla honra de estar aqui hoje mais uma vez. Estivemos de manhã e temos aqui uma unção dobrada de estar aqui à noite para aprender sobre família, sobre casamento. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite. E louvado seja Deus pela tua vida, que colocou esse encontro, este momento, o teu casamento, a tua esposa, o teu marido, o teu filho, a tua casa como prioridade. Não é um encontro que o pastor Osmar, a irmã Val está fazendo aqui, que você priorizou, não, é o teu casamento. É Deus no teu convívio, no teu relacionamento. Isso sim é prioridade. E se isso for uma prioridade para você, Deus vai construir alicerces fortes e inabaláveis, que jamais poderão ser abalados por tempestade, por terremoto, por lutas, por adversidades. Porque Ele é Deus, e Ele é Deus de fortaleza em nossos casamentos. Amém? Aleluia. Nós não entramos na palavra ainda. Eu gostaria que você se levantasse agora, ficasse em pé um instante, em nome de Jesus. Abraça essa pessoa que está do teu lado. Não é o irmão que está do lado, não é a tua esposa. Abraça a tua esposa com muito carinho, com muito amor. Eu vou pedir para os nossos voluntários que peguem lá atrás as duas bandejinhas. Vocês vão receber agora uma bala para adoçar a tua vida, para começar adoçando esse encontro. Você vai pegar essa bala, mas você não vai abrir essa bala ainda. Nós vamos fazer uma dinâmica rápida aqui, tá? Para a gente aprender mais um pouquinho. Cada um pega uma bala, nada de encher bolso de bala para chupar depois. Ah, mas eu não estou podendo chupar bala, não posso com açúcar, não tem problema, segura a tua bala aí, depois você entrega para o filho em casa, para a filha, ou se o cônjuge puder chupar, dá para ele depois, ele chupa. Tá bom? O pastor Fernando já disse aqui, olha, hoje quando iniciou aqui a ministração, você já disse para essa pessoa do teu lado o quanto você a ama? Se você não disse, ou se disse assim só porque foi impulsionado aqui pela palavra do pastor Fernando, agora olha com verdade para ela e diz assim: eu continuo te amando e vou te amar por todo o tempo. Repete, olha nos olhos dela e diz: eu vou te amar por todo o tempo, porque você é a minha metade, e só com você eu sou completo, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, eu continuo te amando, e será assim por toda a nossa vida, e vai ser assim, amados. Agora você pode desgrudar dele e dela aí, olha. Numa mão, eu estou com o microfone aqui, não vou poder fazer, mas na mão que está desocupada, você vai segurar a bala. E a outra mão, você vai segurar a mão dela assim, olha. Tá? Com força. Para ninguém puxar, para ninguém arrancar ela de perto de você. Tá? Não, a gente não. Porque eu não consigo. Olha, com a outra mão que está com a bala agora, vocês não pegaram bala? Tem gente sem bala ali, ó. Ali, minha irmã, ó. O Bento,
A esposa, quem mais? Tem alguém sem bala aí? Levanta a mão. Só você. Ô Bento, eu tô achando que você pegou bala e escondeu no bolso, Bento, para chupar depois. Pegou? Então põe a bala aqui, ó, na mão que está desocupada. A outra mão você segura aqui firme. Levanta a mão que está com a bala. Vai, todo mundo, vontade aí. Ótimo. Agora a dinâmica é a seguinte, olha. Sem levar a bala à boca, sem pedir ajuda da pessoa que está ao lado, só com esta mão onde está a bala, pode começar a abrir a bala. Abre essa bala. Vai. Não, Bento, não, nada de levar a boca, Bento. Não, você está trapaceando. Não. Vai lá, só com a mão. Pastor Cassiano conseguiu? Conseguiu, pastor Murilo? Pastor Fernando conseguiu? Pelo amor de Deus, eu vou ter que comprar uma bala mais difícil. Ah, não. Da próxima vez eu vou colar a bala. Ah, não. Todos conseguiram? Conseguiram. Você não? Você salvou a gente aqui então nessa dinâmica. Você salvou a gente nessa dinâmica porque era para ser mais difícil. Não conseguiu também não? Não? Então agora faz o seguinte, olha. Um dos dois abre mão da sua bala, guarda no bolso, que não conseguiu, e agora com a mão do outro ajuda a abrir essa bala. Só com as mãos que estão desocupadas. Vai lá, quem não conseguiu? Pode, você pode chupar. Conseguiu agora, bom? Foi, deu certo, Irene? Deu? A dinâmica era para isso, irmãos, para a gente mostrar para você, sabe o quê? Que é mais fácil quando você tem a ajuda do outro. Amém. Sozinho as coisas são mais difíceis. Quando você é convidado para entrar nesse casamento, nesse plano de Deus, você não está sendo convidado para andar sozinho, para caminhar sozinho. A gente não caminha sozinho, a gente caminha lado a lado. Deus colocou esta mulher ao meu lado para ser a minha auxiliadora. Lembra? Até naquilo que eu não preciso, mas ela está lá. Ela está lá, sempre, sendo auxiliadora em todo o tempo. Se você tentar andar sozinho, se você buscar o teu caminho, e ela ou ele não estiver afinado com você, as coisas não vão dar certo. A chance de você levar um tropeção, a chance de você bater com a cara no muro, a chance de teu casamento ir para falência é muito fácil, é muito grande. Entenda hoje, vocês não são adversários. Vocês têm uma aliança, a aliança de vocês, ela é inquebrável. Ela não tem emenda nenhuma. Ela não pode ser partida por nada em ninguém. Ninguém tem o direito de interferir no teu casamento, a não ser aquela autoridade espiritual que está sobre a tua vida e que você conhece e confia para tomar conselhos. Caso contrário, a tua vida, a tua intimidade, o teu casamento é entre você e a tua esposa. Caminhem juntos para que as coisas possam acontecer de verdade. Amém? Aplauda o Senhor e sente-se agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estar aqui, amados. Estar em família, estar em comunhão, estar com vocês. Eu estava pensando quando entrei hoje aqui, vendo vocês aqui, os casais que estavam chegando, aqueles que não chegaram, e a gente fica pensando, qual o motivo que não permitiu que eles viessem até aqui? Eu não sei, mas eu sei que Deus conhece de todas as coisas, e sei que Deus vai tratar com eles lá também, ou depois ouvindo esta mensagem. E me veio o pensamento, eu fico pensando, Val, olha que interessante que é o casamento, amados. O casamento é uma instituição que a gente fala de confiança, de parceria, de unidade, de estarmos juntos, e é a vida do casal. É a única instituição que a pessoa diz, olha, eu te amo, eu estou contigo em todo o tempo. Mas você já entendeu, já percebeu que mantém uma vigilância o tempo todo sobre a tua vida? Eu te amo, mas mantém uma vigilância. Não é interessante isso? É muito interessante. A paz, irmãos. Tudo bem com vocês? É interessante, mas sabe por que é interessante, amor? E eu acho que aqui as mulheres vão concordar comigo. Porque o homem casado sozinho é um evento sobrenatural ambulante, amor. Como? O cúmulo do exagero está aqui. Eu não entendi. Como assim? Verdade. O homem casado sozinho, ele não sabe se virar. Por isso que tem auxiliadora, né?
Olha que absurdo, irmão. E você sabe mesmo, irmão? Olha que absurdo, é um absurdo. O homem sabe se virar assim, os homens estão aqui como testemunha disso. Ó, você para de fazer assim, Rafael. Você joga contra o time aqui. A gente sabe se virar assim. A gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos e a gente se vira muito bem sozinho. Ô irmã, pelo amor de Deus, as cabecinhas assim, a gente se vira muito bem sozinhos. Sabe mesmo? Sim. Então sim. me responde uma coisa. Por que todas as vezes que eu saio, irmãos, eu volto para casa, quando eu saio, e eu encontro a cozinha, parece um cenário de investigação. Jesus! É ou não é? Meu amor, você está sendo exagerado. Não, não é verdade não. E eu sou um rapaz organizado, um cara organizado. Eu sei que os irmãos aqui também são organizados. A gente tem que suportar isso dentro do casamento, amados. Esse tipo de situação. Eu faço as coisas todas certinhas, eu organizo todas as coisas. O que você não entende é que o homem tem uma missão e a missão é diferente da missão da mulher. Né? O homem vê as coisas e projeta as coisas de uma forma diferente. Nós enxergamos aquilo que a mulher não enxerga. E quando a gente vai para a cozinha, é um espaço de criatividade. A gente cria, o homem cria. Criativo, amor. Criatividade. Gente, outro dia eu saí, fui passar o dia na casa da minha mãe. Eu cheguei em casa, tinha um copo em cima do sofá, um prato no quarto e uma colherzinha no banheiro. E eu fiquei pensando em uma colherzinha misteriosa, porque ninguém sabia como que aquela colher foi parar no banheiro. A gente tem filhos, irmãos, e nem sempre a gente consegue monitorar os filhos, mas você está sendo exagerada. Desde o início, sim. Amor. Exagerada desde o início. Eu estou falando de parceria e você vem aqui descarregando um monte de coisa. Exagerada nada, amor. É impressionante, gente. Impressionante, impressionante. Homem sozinho, já viu homem sozinho? Quando ele vai beber água? Ele abre 3 portas do armário, 2 gavetas, mexe na geladeira e ainda pergunta assim, amor, onde que está o copo? Ela vive trocando as coisas de lugar, amados. A gente não tem como adivinhar. Ah, amor, trocando as coisas de lugar, eu sou organizada. Sim. Não é? E as mulheres vão concordar, porque nós organizamos, deixamos tudo bonitinho ali, porque nós somos auxiliadora. Meu Deus, amados, às vezes eu fico frustrado. É verdade. Eu fico frustrado e eu entendo também que alguns irmãos aqui ficam frustrados porque, por mais que a gente se esforce, as mulheres não dão valor. Elas não conseguem perceber a nossa luta, a nossa dedicação, o nosso esforço. Vocês sentem isso também? É, pastor? Pronto, começou esse dele não convenceu, mas tudo bem. Amor ao drama. Drama nada. Amados, outro dia ela me pediu para ir para o mercado para comprar umas coisinhas. Sabe aquela coisinha, conversa de mulher? Compra umas coisinhas, amor. Eu tinha acabado de chegar, estava cansado. Falei, tudo bem, umas coisinhas. Ela me entregou uma lista, um papelzinho dobrado. Eu falei, botei no bolso, saí. Quando eu cheguei no mercado e abri aquele negócio, irmãos, parecia uma carta para o dono do mercado. Era um monte de coisa. E pega uma coisa e compra, e paga, passa no caixa rápido, que nunca é rápido, é lento demais. Tá? E corre para cá, e corre para cá. Quando eu cheguei em casa, amados, desci com os braços todos cheios de sacola, não tinha lugar que cabia mais sacola. E olha o que a gente tem que ouvir. Que bonito, hein? Comprou o mercado? Pois é, quase isso. Quase comprei o mercado, amados. Quase isso tudo era só a lista que ela tinha me dado. Comprei, entreguei, paguei e ainda sobrevivi ao caixa rápido que nunca é rápido. E ela fazendo zombaria com a minha cara. Irmãos, um guerreiro. E agora sarcasmo. É só guardar a compra. E sarcasmo ainda por cima, irmão. Só tinha que guardar a compra. Isso mexe com a gente. Mexe porque a gente tem sentimento. Por que vocês estão rindo? A gente tem sentimento, sim. Outro dia eu vi o Rafael chorando no canto da igreja aqui. Eu fiquei pensando, o que a Poliana fez? Eu não sei o que ela fez, mas mesmo quando ela não faz, ele sofre. A gente tem sentimento, sim. É que a gente não expressa os nossos sentimentos. Hoje mesmo, quando eu estava na porta, eu vi o Alexandre chegar. Quando eu olhei para a cara do Alexandre, com os olhos vermelhos, eu falei, chorou em casa. Chorou em casa. E não foi ouvindo a mensagem que o Daniel me ministrou. Alguma coisa tem a ver com a Sueli. A Sueli chegou atrás toda feliz da vida. Eu falei, depois você conversa com ela. Irmãos, vou falar a verdade. Sabe aquele dia que você está romântico? Que não é todo dia, vamos falar sério. Não é todo dia que a gente está inspirado, que a gente está romântico. Mas tem dia que... Eu sei que o pastor Cassiano tem dias de romantismo. E canta, amados. Canta que é uma beleza. Né? Mas isso aí ele só faz no particular.
Aquele dia que você está romântico, que você está inspirado. Irmãos, eu passei acho que uns 2, 3 dias preparando um texto todo, com mensagens elaboradas, com palavras lindas, coisas assim, olha, que veio do fundo da alma, do coração, e falei, essa noite eu vou conversar com ela, e eu vou me declarar para ela, e eu vou falar para ela tudo isso aqui, um poema, e eu vou arrasar. Amados, que decepção, que decepção. Irmãos, ele fez uma declaração doida que eu não entendi nada. É isso que eu tenho que ouvir. Uma declaração doida. Repete a declaração para eles. Eles vão entender o que eu estou falando. Para eles? É. A nossa intimidade? Uai. Repete. Você quer que eu fale? Não precisa falar tudo. Amados. Amados. Eu olhei bem dentro dos olhos dela. Eu usei palavra assim. Palavra para impactar mesmo. Sabe quando você quer mexer? Profunda, pastor. Isso aí faltou aí. Profunda. Eu olhei para ela e falei, Val, ter você ao meu lado é tal sobrejético e damalhoso que vem me latinar nas conjectivas absorviáceas, a fim de conjuntar aqueles osciláceros acarimídeos encobertosos. E como que essa satisfação manifesta em ser finéutica, meu amor? Na protuberância das efervescências securitárias que catilinam a mesocerbância a fim de enofebrar a diocese politicosa das ocarináceas encobertosas. E quem há de julgar um amor tão grande assim? E eu dedico todo a você. Amados, eu terminei de falar, ela estava rolando no sofá, gargalhando na minha cara. Eu falei, ela vai me abraçar e me beijar agora. Que nada. Ela foi para o banheiro, porque estava grávida, e grávida tem que ir para o banheiro toda hora urinar. Eu falei, acabou o romantismo, acabou tudo agora. Não faço mais. E aconselho vocês, toma cuidado com a declaração de amor que vocês vão fazer. Vocês entenderam, né, irmão? Vocês deram razão para mim agora. Mas, meu amor, olha, vou te falar uma coisa. Mesmo sem eu entender nada da sua declaração, mas as suas ações demonstram que o teu amor por mim é um amor que protege, é um amor que cuida, é zeloso, é maduro. E isso é amor, né? E ele cresce a cada dia, a cada novo dia. E amor não é um lutar contra o outro, mas amor é os dois andarem juntos, em unidade e de mãos dadas, quebrando todo o orgulho e protegendo a aliança. Essa foi boa, né? Foi por isso que o Alexandre e o Rafael chorou. Amor de verdade, amados. Amor de verdade não é encontrar alguém perfeito. É, apesar das imperfeições, se manterem juntos, mirando o alvo, que é Cristo. Convidando o Senhor verdadeiramente para entrar no teu lar, na tua vida, no teu casamento e fazer tudo novo. Rotina, cai por terra. Dificuldades vão acontecer, vão existir e você vai superá-las. Luta, a gente tem todo dia, mas mesmo que não seja no relacionamento, você tem no trabalho, na empresa, na rua, no convívio com a família, mas isso não te faz perdedor. Isso te faz em Cristo mais do que vencedor sobre todas as coisas. Teu casamento é lugar de paz. O terreno do teu casamento é lugar de bênção, é fértil para tudo aquilo que o Senhor quer produzir no teu casamento. E são bênçãos. Bênçãos e bênçãos e mais bênçãos em nome de Jesus. E com isso nós gostaríamos de dizer para vocês nesta noite. Sejam bem-vindos ao Agraciados 2026. Amém. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Que nós possamos juntos caminhar até o último encontro. São 7 encontros. E não vão se repetir. Serão novidades. Deus vai falar em cada encontro de uma forma diferente com as nossas vidas. E que você consiga receber isso em nome de Jesus. Faça um propósito diante de Deus. Olha para este salão que nós estamos aqui agora. Nós já tivemos aqui em outros encontros 48 casais. Nós devemos ter agora aqui 23, 24 casais nesta noite. Mas ainda tem espaço para muito mais. Faltam pessoas aqui, pessoas que nós amamos. E de repente não são as pessoas da comunidade, não. São pessoas lá da tua família.
que precisam ouvir sobre restauração de casamento, que precisam chegar até o altar do Senhor para entender verdadeiramente que em algum momento no casamento deles eles deixaram o Senhor em segundo plano. E quando o Senhor não está no casamento, as coisas vão de mal a pior. Não tem casamento blindado, não tem receita para que as coisas dêem certo. Mas uma coisa é infalível: se Deus estiver no teu casamento, você vai romper sobre todas as dificuldades, sobre todas as adversidades. Deus te dará instrução e sabedoria para a educação dos filhos, para poder resolver problemas que pareciam difíceis e inalcançáveis para você. Se Deus estiver no controle, se Deus estiver na tua vida, no teu casamento, tudo vai bem. Amém? Vamos para o tema da mensagem nesta noite: o amor sacrificial. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Aliás, você acompanha na projeção aqui com a gente. Efésios, capítulo 5, nós faremos a leitura do verso 25 até o verso 29. Aleluia. Versos 25 ao versos 29. Diz assim a palavra de Deus: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Mas eu quero enfatizar com você aqui o verso 25. Põe novamente para mim na projeção, por favor. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Eu quero que você reflita sobre isso. É uma determinação do Senhor para as nossas vidas, um mandamento de Deus para mim como homem, para você como homem. Maridos, amai vossas mulheres. Senhor, mas como eu devo amar a minha esposa, a minha mulher? Ama como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Como é que tem sido a demonstração do teu amor? Como é que você tem amado a tua esposa? Como é que as coisas têm acontecido dentro do teu casamento? E é interessante quando a gente olha para essa palavra, que a gente não vê o Senhor falando assim: olha, e vós mulheres, amai os vossos maridos. Não. A missão de amar é do homem, porque a mulher naturalmente ama. A mulher, quando escolhe um homem para constituir uma família, ela ama. O homem muitas vezes escolhe por diversas razões diferentes. Escolhe porque é legal, ter uma mulher com um corpinho legal, ter uma mulher que ele possa apresentar na alta sociedade, nos ambientes onde ele frequenta, porque está chegando a idade, ele tem que casar logo, porque ele foi levado por uma emoção de momento. Mas a mulher não, a mulher ama. A mulher ama de verdade. E é só quando há amor que há entrega. E ela só se entrega àquele que ela ama de verdade. Marido, amai as vossas mulheres. Amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Nós vivemos em uma geração, amados, que aprendeu a falar de amor, mas desaprendeu o que é sacrifício, o que é se doar de verdade, o que é se entregar dentro de um casamento. Amados, nós falamos de entrega. A mensagem de hoje de manhã falava de entrega, só que falava de uma entrega diferente, uma entrega no louvor. Louvar a Deus, adorar a Deus, com uma entrega verdadeiramente. E quando a gente fala de entrega, agora trazendo para o ambiente familiar, para o casal, para a intimidade, quantos casais nós enxergamos e vemos que têm dificuldade de se entregar um ao outro? Tem dificuldade de viver o melhor do casamento na intimidade. Algumas barreiras devem ser quebradas.
alguns tabus que foram colocados na mente, no coração, e aquilo ficou cauterizado ali, porque nós aprendemos daquela forma. Mas a palavra de Deus diz que os nossos corpos não nos pertencem. O meu corpo pertence à minha esposa, o corpo da minha esposa pertence a mim. Quem é que maltrata o seu próprio corpo? Quem é que não cuida do seu próprio corpo? As gerações estão aí, olha, brincando de se namorar, brincando de ficar com um, com outro, até ficarem sozinhos depois. Ninguém quer compromisso mais. Ninguém entende mais o casamento como algo sagrado, como algo precioso, como uma instituição que foi colocada por Deus. E desprezam muitas vezes. Deixam em segundo plano. Eu quero dizer para você que o pensamento de Deus sobre o casamento nunca mudou. E não vai mudar. O pensamento do Pai continua sendo o mesmo. Casamento é algo sonhado, desejado, preparado por Deus para as nossas vidas. Muitos relacionamentos acabam porque as pessoas querem ser servidas e não querem servir. Tem dificuldade em se doar. Tem dificuldade em se entregar. Tem dificuldade em fazer pelo outro. Sempre as minhas necessidades estão em primeiro lugar e não do meu cônjuge. E aí a gente tem que parar e rever as nossas atitudes. Porque é muito legal quando uma esposa serve o marido. Mas é tão gratificante e prazeroso quando o marido tem a oportunidade de servir a esposa. Em tudo. Dentro de casa. Com respeito, nos afazeres, na criação dos filhos. A gente vivia lá fora no mundo com uma mente cauterizada, com tanta coisa errada que a gente aprendeu e achava que era certo. Porque o homem se comporta assim, 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 e homem é assim, e homem não faz isso, e a mulher tem essa obrigação, a mulher... Amados, esse não é o mundo que nós vivemos. Essa não é a realidade para as nossas vidas. O homem tem sim o seu papel no casamento, como a própria palavra de Deus nos diz. Ele é o sacerdote do lar. E Deus colocou a mulher ao lado do homem como ajudadora, como auxiliadora. E quando a palavra de Deus fala sobre submissão, não é porque a mulher é menor ou inferior ao homem, não. Isso não existe e não é essa a visão da palavra de Deus. Submissão é alguém que está acompanhando na mesma missão. Ela acompanha o homem. Ela está junto do homem naquela missão. E se nós não entendermos estas coisas e não passarmos a priorizar o nosso casamento, a nossa esposa, o nosso marido, então não teremos paz em nossa casa. Quando Deus estabelece o casamento, Ele não cria uma disputa entre homem e mulher, Ele cria uma aliança que é para ser inquebrável. E nós somos o grande vilão. Nós muitas vezes frustramos o plano de Deus em nossas vidas e temos o péssimo hábito de dizer, porque o inimigo passou por aqui. Inimigo nada, amados. Às vezes o inimigo nem passou lá. É você que está frustrando o teu casamento, os propósitos de Deus na tua vida, tudo aquilo que Deus tem para você. O homem foi chamado para amar, e amar com um amor sacrificial. Quando Deus coloca esta palavra, Ele diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Deus nos coloca num patamar de honra, mas estabelece uma obrigação a ser cumprida. Cristo veio e estava disposto a se entregar pela sua igreja, e se entregou por morte, morte de cruz, se fazendo miserável nela, para que nós pudéssemos ser libertos. O sangue foi derramado na cruz, o sangue que lava, que redime, que restaura, que torna tudo novo, que edifica. Você está disposto a morrer pela tua esposa? Você está disposto a morrer pelas tuas vontades? Colocar as tuas vontades em segundo plano para que Deus possa agir no teu coração e na tua vida? A gente atende casais, a gente conversa com casais. E quando a gente começa a conversar com os casais, às vezes a esposa, porque o homem é mais calado, mas a esposa diz assim, porque o primeiro lugar na minha vida são os meus filhos. E se eu tiver que escolher entre meus filhos e ele, serão os meus filhos. O homem está assim por aí, eu encontro outros. Deus nunca foi prioridade no teu casamento. Você nunca entendeu o que é um casamento. Porque não é essa a lei do Senhor.
Não foi isso estabelecido por Deus. Os filhos são herança de Deus para as nossas vidas, mas eles vão crescer e vão bater asas. Eles vão constituir as suas famílias. Os filhos precisam de proteção, de cuidado, de ensino. Cabe ao homem, sacerdote do lar, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde ele não possa se desviar dele. A mulher é aquela que está preocupada com tudo, com a família, com a paz dentro do lar, com um lar tranquilo, afável, um lar amigável, um lar que consola, um lar que abraça, que acolhe, para quando o marido chega de um dia turbulento, cheio de lutas, cheio de adversidades, ou mesmo com os filhos, no momento em que tem que tomar decisões, a mulher sábia edifica a casa, a tola com as próprias mãos destrói. O amor do homem é um amor sacrificial. O amor masculino, segundo a Bíblia, ele não é um amor apenas sentimental, ele é um amor de entrega. Sabe qual é o grande problema? É que as mulheres muitas vezes esperam que o homem entregue como ela está disposta a entregar. O homem não entrega assim. O homem não sente assim. O homem muitas vezes não consegue demonstrar aquilo que ele está sentindo da mesma forma que a mulher. A mulher chora, a mulher é espontânea, a mulher abraça, a mulher é sentimental e ela sente de verdade. E se ela tiver que chorar, ela chora, muitas vezes se descabela. O homem não. O homem ama se sacrificando, se colocando em segundo plano para que ela e os filhos sejam primeiro plano, para que ela tenha mais tranquilidade, para que ela possa ter mais tempo de descanso. O amor do homem é diferente. E nós precisamos aprender isso com a palavra de Deus. E como Cristo amou e se entregou pela igreja, nós precisamos também ter atitude de entrega. Estar dispostos a nos entregar pelo nosso casamento, pela nossa família, pela restauração, pela edificação do nosso lar. O homem carrega diariamente sobre os seus ombros guerras silenciosas. Guerra que às vezes a mulher não conhece, a mulher não sabe. E se não conhece, é porque está faltando diálogo dentro do casamento. Falta comunicação, como nós vimos aqui o ano passado. Às vezes aquela comunicação cheia de ruídos, uma comunicação falha que não alcança o interlocutor, as pessoas não conseguem entender o que querem dizer com aquelas palavras. A gente tem aquela mania de dizer, as mulheres falam nas entrelinhas, e o homem tem que ficar adivinhando o que é. O homem tem dificuldade de falar, mas quando ele fala, ele é direto. E às vezes, por ser direto demais, magoa, fere, abre feridas. A gente tem que refinar a nossa forma de falar, porque dentro de casa, nós vivemos um casamento, e esse casamento é precioso demais, para que arestas sejam deixadas abertas, e para que feridas sejam abertas com o casamento. O homem ama de forma diferente. O homem tem sobre os seus ombros a pressão de sustentar, o medo de falhar, o peso das responsabilidades, a responsabilidade da vida, o cansaço emocional, que muitas vezes ninguém percebe. Irmãos, casamento é um lugar de sacrifício. Todos os dias. É sacrificar as nossas vontades, o nosso eu. E como a palavra do Senhor diz, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus, ele se entregou por nós. Nós estávamos cheios no pecado, sujos, e ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. E quando a palavra diz para os maridos, olha, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Jesus diz, ame a sua esposa, mesmo ela sendo cheia de imperfeições. Porque nós somos cheios de imperfeições. Eu sou cheia de imperfeições, o Osmar, ele é cheio de imperfeições, nós somos. Mas o Senhor fala assim, olha, ame-a, mesmo com todos os erros, com todos os defeitos, e se entregue por ela.
E no versículo 26 diz assim: santifica, a santifica. E aí nós pensamos, os maridos têm levado as suas esposas para o caminho da santificação? Através das atitudes, através das palavras. Você tem levado a sua esposa para perto do Senhor? Para santificar? Santificar é algo separado, é alguém exclusivo para o Senhor. Você tem edificado a sua esposa no casamento? Isso é sacrifício. E a palavra do Senhor, lá em Gênesis 2,15, mostra que o homem, ele é provedor, ele é o sacerdote do lar. O homem é aquele que protege a esposa, é aquele que cuida. E como cuidar? Tem respeitado? Tem amado verdadeiramente no casamento? Como tem sido a conversa? Como tem sido o respeito? Porque isso é sacrifício. Porque quando obedece-se à palavra do Senhor e você toma o lugar que Deus chamou o homem, o seu território, para cuidar da sua esposa. É para se pensar. E a palavra do homem, ela tem muito peso. O homem, ele tem autoridade. Então as palavras de um homem podem abrir feridas e pode sarar feridas. E nós vemos isso, quem tem filhas. Se um pai, a maneira como ele trata a filha, trata mal, falando coisas ruins, adjetivos ruins, essa filha, ela vai ter problemas, ela vai crescer e lá na vida adulta ela vai ter problemas. Problemas de baixa autoestima, muitos problemas, devido ao peso da palavra de um homem. E nós, mulheres? Qual é o nosso papel? A palavra do Senhor diz que nós somos auxiliadora, aquela que intercede pelo nosso esposo, nós somos socorro, ajudadora. Nós temos cumprido o nosso papel? Nós temos tratado o nosso esposo, o nosso marido com honra? Nós temos respeitado? E a palavra do Senhor, ele ensina para nós que melhor é ter um espírito dócil e tranquilo do que a beleza exterior. Um espírito dócil e tranquilo que agrada o coração do Senhor, é ter mansidão, é ter equilíbrio no falar. Nós estamos tendo essa mansidão dentro das nossas casas? Com os nossos maridos, com os nossos filhos, nós estamos tendo esse equilíbrio que o Senhor fala, que nós temos que ter. Nós mulheres, nós mudamos o ambiente. Pode estar pesado, ou às vezes o marido nervoso, nós somos observadoras. E através das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas palavras, nós mudamos o ambiente com doçura, com mansidão. O problema é que muitas vezes nós não agimos como a mulher sábia que a Bíblia fala. Que a mulher sábia edifica a sua casa. Como edifica a sua casa? Fazendo com que a casa seja um lugar de amor, um lugar de paz, um lugar seguro. Promovendo paz dentro do lar. E a tola, ela destrói. A tola é aquela que reclama de tudo, carrancuda, nada tá bom, né? Nada é suficiente. E ela destrói o lar com as próprias mãos, não tem um coração agradecido. Como nós estamos sendo, qual é o nosso papel dentro do nosso lar? Nós estamos mudando, promovendo a paz, promovendo o amor, trazendo a presença do Senhor para dentro da nossa casa, porque a mulher, ela governa a casa. O homem, ele é o provedor,
Mas a mulher, ela cuida, ela administra a casa, a organização, os filhos. Essa é a nossa missão. E como nós estamos fazendo o que o Senhor deu para nós fazermos? E quando esses papéis, quando o homem ele não faz o papel dele e a mulher não faz o papel dela, o casamento tende a ser destruído. Ou quando a mulher quer viver o masculino e tomar o papel do homem, eu decido. Eu vou fazer, não preciso nem falar nada para o meu marido, eu vou fazer. Está errado. Somos unidade. Marido é o sacerdote do lar. E quando o homem fecha no trabalho, fecha negócios, não fala nada para a esposa, toma atitudes e a esposa é a última a saber, está errado. Tem que haver conversa, tem que andar junto, tem que ter unidade para que as coisas venham dar certo. Tem que ter unidade. E o Senhor diz assim para as esposas: reverencie o seu marido. Respeite o seu marido. Nós temos um problema muito grande, nós mulheres. Nós falamos muito. E nós temos que ter sabedoria no momento que vamos falar. Nós temos que ter sabedoria no que nós vamos falar. Se isso agrada o coração do Senhor ou não. E a palavra do Senhor nos ensina, assim como ensina os homens, olha, cuide das suas esposas porque ela é a parte mais fraca. Como ensina, fala, olha, igualmente modo, na rotina, na vida comum, tenha discernimento, o Senhor diz para os homens. Porque a mulher é a parte mais fraca. Olha, na vida comum do lar, maridos, tenha discernimento das suas decisões, do que agrada o Senhor, do que não agrada ao Senhor. Tenha discernimento nas suas palavras, se elas vão ferir, vão machucar, no que você vai falar. Porque a mulher, o vaso mais fraco é para ser cuidada, é para ser zelada, é para ser protegida. E quando esses papéis, eles são, cada um ali, cumpridos, o casamento tende a ser bem sucedido, a ser abençoado pelo Senhor. Nós temos que voltar ao propósito original, lá no Éden. Temos que voltar ao propósito original. O homem, ele viver o seu papel, a esposa viver o seu papel, para que venha dar certo. E muitas vezes, irmãos, quando o homem ele é passivo demais, ele não cumpre o seu papel, a esposa é obrigada a cumprir, a fazer, a tomar a direção da casa, a buscar alimento, trabalho. Vai dar errado. E quando a mulher ela se omite do seu papel e deixa a responsabilidade para o homem, coisa que é nossa, para nós fazermos, também vai dar errado. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que entender o propósito de Deus para o casamento, para que nós venhamos ter um casamento bem sucedido. E quando nós vivemos isso, cada um no seu papel, todas as áreas da nossa vida vai ser bem sucedida. Todas as áreas. Com os nossos filhos na maternidade, porque os nossos filhos eles nos observam. As nossas ações falam mais que as nossas palavras. Nós podemos falar, filho, isso é errado, mas eles estão observando. E eles aprendem através das nossas ações. Então, nós vamos ter filhos que vão crescer com caráter, vendo e aprendendo os valores que foram ensinados pelos pais, por nós. Se do contrário, nós vivermos uma bagunça no nosso casamento, nós vamos ter filhos com problemas. Financeiramente vai ser bem sucedido, porque os dois estão juntos, planejam juntos, têm sonhos juntos. Não vai dar errado, vai ser bem sucedido. Um casamento onde a vida financeira vai ser bem sucedida. Em todas as áreas.
é o que nós precisamos viver, o plano original, o plano que o Senhor tem para nós. Hoje nós vemos uma realidade, amados, que muitas mulheres têm jornada dupla. A gente sabe que isso acontece. Aqui, quantas de vocês trabalham lá fora, depois vêm para dentro de casa, para poder organizar o lar, e são guerreiras, são presentes preciosos que o Senhor colocou nas tuas mãos, homem. Abre os teus olhos e observa isso. Ela está ao teu lado, é tua esposa, cria e cuida com amor dos teus filhos, organiza todas as coisas e está trabalhando lá fora, lutando com você para que as coisas sejam construídas. E quantas vezes nós ignoramos isso? Quantas vezes nós pensamos que a nossa carga é mais pesada, que as nossas dificuldades são sempre maiores? E é o inverso também. Muitas vezes a mulher não está feliz com o casamento da forma que está. E aí aquela inversão de papéis, quando não busca na presença de Deus, passa a acontecer com mais frequência. E aí você idealiza um homem da forma que você quer. E imagina que ele tem que ser assim, e fazer isso, e aquilo outro. E às vezes ele entra na tua visão e tenta fazer o teu jeito. Mas as coisas não funcionam. As coisas não funcionam porque ele não foi chamado para que as coisas fossem feitas daquela forma. Existe uma inversão de valores. Imagine se ele começa a fazer agora exatamente tudo aquilo que você pede e como você visualiza que ele deva ser. Ele vai viver num casamento frustrado, porque ele vai perder a essência daquilo que ele é. Ele vai perder a essência daquilo que ele foi chamado para ser. Um homem provedor. Às vezes, isso acontece com as mulheres também. Mas às vezes o homem chega de casa cansado, frustrado porque alguma coisa não deu certo durante o dia. E ele chega em casa e ele quer ir para o sofá, para um canto e se recolher por 15, 20 minutos, e ele quer ficar em silêncio. Abra a tua mente e entenda isso em nome de Jesus. Não é porque ele está ignorando os teus sentimentos ou a tua necessidade de conversar. É porque ele precisa descarregar tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Ele precisa se renovar novamente para que ele possa entrar num outro estado, para ter um tempo com você e conseguir te entender o que você está dizendo, aquilo que você está falando. Porque se ele vier pilhado lá de fora e chegar dentro de casa e a mulher já for jogando um monte de coisa sobre ele, olha, porque os teus filhos, porque isso, porque aconteceu aquilo, porque a vizinha bateu aqui, porque o boleto está vencendo, amados, não vai funcionar. É como se ele tivesse parado um instante e novamente pisado os pés no acelerador. Não vai funcionar. Tenha sabedoria para entender estas coisas. Tenha sabedoria para filtrar essas coisas dentro do teu casamento. Amados, como foi dito aqui no início, não existe um modelo de casamento. Não existe uma receita infalível. Casamento não é blindado a dificuldades, problemas, adversidades. Cada casamento é um casamento, mas uma coisa só deve ser a prioridade em todos os casamentos: Cristo. Se a tua mente tiver sido transformada como a mente de Cristo, se você começar a perceber as coisas de outra forma, o teu casamento vai bem. As coisas vão acontecer de uma forma diferente. Uma discussão dentro do casamento, e a gente sabe que tem. A gente sabe que tem momentos de dificuldades, de lutas. E às vezes no meio daquela discussão, quantas vezes isso não acontece? E as pessoas muitas vezes perdem aqui aquela intimidade entre o casal e começam a gritar para que todo mundo possa ouvir. Amados, a discussão do casamento é entre o bastidor, é bastidores, não é plateia. Você mal termina de discutir, 5 segundos depois, a família inteira está sabendo. Já tem gente mandando WhatsApp para você para saber o que está acontecendo. A amiga, que não é referência de nada, que está dentro de um labirinto que nunca saiu, frustrada no seu casamento, vai lá dar o pitaco no teu casamento e dizer: olha, larga dele, vai ser feliz. Cuidado para quem você abre a tua vida. Casamento é bastidor, casamento não é para plateia. Teu casamento não pode virar um seriado, um podcast, onde todo mundo está vendo o que está acontecendo.
é intimidade. É ali que resolvem os problemas. Na unidade, no casal. Entendendo que a aliança, ela deve prevalecer acima de todas as coisas. Se essas coisas não acontecerem, se o teu cônjuge em algum momento buscar ser exatamente aquilo que você quer e deseja que ele seja, e se esquecer da própria essência dele, certamente o seu cônjuge vai entrar em atrito com ele mesmo. A mulher sábia é aquela que conhece os defeitos do seu marido. Estar dentro de um casamento é conhecer a intimidade. Eu conheço os defeitos dela, ela conhece os meus. Mas a mulher sábia é aquela que honra o seu marido, o homem sábio é aquele que honra a sua esposa. E que não abre rodinhas de pessoas no meio de irmãos da igreja, conhecidos, familiares, as falhas do outro. Guarda para si mesmo e busca em oração para que Deus possa modificar, para que Deus possa transformar. O homem sábio faz a mesma coisa, porque o casal que se protege em público, ele geralmente consegue curar as feridas no particular. Para de abrir a tua vida para qualquer pessoa. Para de correr para o colo da mãe, do pai, quando as coisas estão indo mal. Corta o cordão umbilical. Entenda que o Senhor te chamou neste casamento para edificar uma família. E Ele mesmo tem projeto para a tua família. Ele é o Deus que sonhou o teu casamento. Quando a reputação do cônjuge é constantemente exposta, a admiração morre, o respeito enfraquece e a confiança se quebra. O Senhor nos chama nesta noite a restaurar todas essas coisas. Restaurar o nosso casamento na presença dEle. Cada um entendendo o seu papel, a mulher entendendo o seu papel, o homem entendendo a sua parte dentro do relacionamento e entendendo que o seu amor precisa ser demonstrado como um amor sacrificial. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor permitiu que você edificasse uma família. E que nós possamos entender estas coisas, para que tudo vá bem em nossa vida no nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Nós queremos orar por você agora. Muitas mais coisas para falar aqui, mas nós vamos parar por aqui, porque o horário avança. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora em nome de Jesus. Quer falar algo? Aleluia. Como aplicação prática para a tua vida nesta noite, reconheçam verbalmente quando algo está errado dentro do casamento. Quando você visualizar alguma imperfeição, alguma coisa que te incomoda, lembra das coisas que te trouxeram admiração. Fala isso. Conversa com verdade. Tenha tempo entre você e tua esposa. Conversem mais. Homens, a gente tem uma dificuldade tão grande de conversar. A gente tem uma dificuldade tão grande de encarar os olhos das nossas esposas no momento de uma dificuldade. E a gente se esconde, vai se escondendo, e a gente sabe quando ela quer falar. E a gente fala, não, agora não, depois, em outro momento, e esse momento nunca chega. Deus não te chamou com um espírito de covardia. Ela precisa falar. Abre o teu coração, tenha sabedoria para ouvir, e ouça com atenção, com paz no teu coração, não com o interesse de, se ela falar isso, eu jogo isso para ela. Não. Vocês não são adversários, vocês devem caminhar juntos. Decidam proteger a reputação um do outro. Avaliem as dificuldades que vocês têm. Vocês estão lutando juntos e não um contra o outro. Homens, perguntem-se a si mesmo: minha esposa sente segurança emocional ao meu lado? A minha esposa se sente segura comigo? A minha esposa se sente amada, cuidada, protegida? Pergunta para você mesmo se você tem coragem. Desafie-se a si mesmo e fala com Deus: Senhor, onde eu tenho errado? E às vezes nem é preciso falar com Deus, a gente já sabe. Porque a nossa falha se tornou uma constante em nossas vidas. Nós temos protegido um ao outro. A gente tem que pensar sobre estas coisas. Como podemos demonstrar mais honra e reconhecimento dentro da nossa casa, na nossa relação?
Eu quero que você reflita nestas coisas nesta noite. E nós vamos orar. Abraça a pessoa que está do teu lado. Abraça a tua esposa. Você não precisa olhar aqui para frente agora. Fecha os teus olhos. Dá aquele abraço bem gostoso. Aquele abraço que faz tanto tempo que você não dá. Está aí do teu lado a mulher que Deus separou para você. A mulher que Deus escolheu para caminhar ao teu lado. A mãe dos teus filhos, a mulher que é digna de toda a tua honra, do teu reconhecimento, do teu esforço. E tudo que você fizer vale a pena, vai valer a pena. Ame intensamente, cuide dela, cuide com amor, devote a tua vida a fazê-la feliz, porque por mais que você esteja lutando lá fora, por mais que você tenha as tuas lutas, as tuas dificuldades, a luta que vale a pena é dentro de casa. Lutar para poder entregar um amor verdadeiro às pessoas que estão ao teu lado, a mulher que você ama. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós entendemos que casamento não é sustentado apenas por sentimentos, Deus, mas por sacrifício, por maturidade e graça, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, ensina-nos o amor como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou, ó Deus. Que os homens desta casa, Senhor, nesta noite, os homens que aqui estão, ó Deus, aprendam a amar sacrificialmente, Senhor, com responsabilidade, com cuidado e com entrega verdadeira. E as mulheres, Senhor, que estão aqui nesta noite, abraçadas pelos teus homens, meu Deus, que sejam mulheres sábias, meu Pai, pacientes e edificadoras, ó Deus, porque como a tua palavra diz, a mulher sábia é aquela que edifica a casa. Livra-nos, Senhor, das palavras que ferem, das críticas destrutivas, Senhor, e das influências erradas, estranhas, que muitas vezes bombardeiam os nossos casamentos, os nossos lares, as nossas vidas, os nossos filhos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a proteger a nossa aliança, a nossa intimidade, nossa família, colocando a nossa família em primeiro lugar, Pai. Que dentro dos nossos lares, Senhor, existam honra, respeito, diálogo e perdão, Pai. Que onde houver orgulho, gera humildade, Senhor. Que onde houver frieza, Pai, reacende o amor verdadeiro, a chama que não se apaga, Deus. Onde houver desgaste, traz renovo, Senhor. Ah, Deus, onde houver distância, aproxima novamente, Pai. Que os corações se tornem sensíveis à tua voz, Pai. Que cada casal aqui entenda que não está, Pai, lutando contra o outro, mas lutando junto, ó Deus, nesta caminhada, Pai, vencendo as adversidades, as dificuldades, meu Deus, e conquistando a cada dia, Pai. Senhor eterno e maravilhoso, não permita que nada e nem ninguém venha tentar destruir a aliança que o Senhor criou. Casamento é lugar de cura, Deus. É lugar de entrega, é lugar de intimidade, é lugar onde nós experimentamos planos, sonhos de Deus, presentes de Deus, frutos que só o Senhor pode entregar no casamento, Pai. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados. Ah, meu Deus e meu Pai, cura os feridos, Deus, restaura os lares, os casamentos e a aliança que foi feita contigo no altar, Pai. Que o nosso casamento reflita Cristo em todo o tempo, e que as nossas vidas, Senhor, venham ser edificadas no altar do Senhor, que possamos aprender a entregar, Senhor, a entregar ao nosso cônjuge, a entregar aos nossos filhos, a entregar no nosso casamento, no propósito de Deus, e especialmente no altar do Senhor, Pai. Sela o nosso casamento nesta noite, Senhor. Reaviva sonhos, Deus. Restaura, Senhor, aquilo que havia se quebrado. Nós te pedimos em oração, Pai, no nome de Jesus, no nome que é acima de todo nome, Deus. Não porque haja, Senhor, qualquer merecimento em nós,
mas porque Cristo se fez merecedor por nós na cruz. Por tudo, Senhor, te damos graças. Em nome de Jesus, Pai. E todos digam amém. Aleluia. Dá um beijo bem gostoso na tua esposa. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amado, se assente um instante. O Rafa vai colocar agora a nossa canção oficial do encontro Agraciados. E está ali servido para você uma mesa farta nessa noite fria. Um caldinho para que você possa participar com a gente de comunhão. Não vai embora, fica, conversa, bate papo. Vamos aprender juntos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.